May all glory belong to God. Toda glória pertence a Deus. And this meditation today, E essa meditação nesta noite be for the encouragement of His body é para o encorajamento do seu corpo and for the glory of His name. e para a glória do seu nome. We are going to meditate on 1 Samuel, Nós meditaremos no primeiro livro de Samuel, chapter 17, o capítulo 17, and verse 31 to 47. o verso 31 ao 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 31 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. May God bless the reading and hearing of His word. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Our meditation will revolve around verse 47.
A nossa meditação será em torno do verso 47. Let me read that verse again to you. Deixe-me ler novamente este verso. And let all this assembly may know Saberá toda esta multidão that the Lord saves que o Senhor salva, not with sword and spear, não com espada ou com lança, for the battle is the Lord's. porque do Senhor é a guerra. In our life, Na nossa vida, we have many battles. nós temos muitas batalhas. Many times we take them to be our battles. Muitas das vezes nós assumimos essas batalhas como sendo nossas. And we are not strong enough to win them. E nós não somos fortes o suficiente para vencê-las. And when we fail, we get discouraged. E quando nós falhamos, nós ficamos desencorajados, desanimados. Let this assembly know Deixe essa assembleia saber the battle is of the Lord. que a batalha é do Senhor. It could be anything in your life. Pode ser qualquer batalha na sua vida. The Lord gives the victory. O Senhor dá a vitória. It is not by my ability or your ability. Não é pela minha habilidade e muito menos pela sua habilidade. It is not what kind of things we have or have not. Não é pelas coisas que temos ou deixamos de ter, But the Lord's. mas a batalha pertence ao Senhor. Let's look at this story in its context. Vamos olhar para essa história em seu contexto. We know in chapter just before that, chapter 16, Nós sabemos no capítulo anterior, no capítulo 16, Lord has sent Samuel to anoint David a king in place of Saul. Deus enviou Samuel para ungir a Davi como rei no lugar de Saul. Then David enters into the service of King Saul. E o Davi então entrou no lugar de Saul. In chapter 17 we are told No capítulo 17 nos é dito that there is a fight between the Philistines and the Israelites. havia uma guerra entre os filisteus e os israelitas. They are camped against each other, Eles estavam acampados um contra o outro, while David's brothers are fighting from Israelite army. enquanto os irmãos de Davi estavam lutando pelo exército de Israel. David is going and coming back and forth from Saul's service. O Davi estava indo e voltando no serviço, servindo a Saul. He's looking after the sheep of his father Ele estava cuidando do rebanho do seu pai and also serving King Saul. e também servindo ao rei Saul. We are told that Goliath from the army of Philistines Nós sabemos que Golias estava no exército dos filisteus comes out and challenges the army of Israel. e ele saiu e desafiou os exércitos de Israel. We are told about how big this man was. Nos é dito o tamanho deste homem. He was about 9.5 feet. Ele era em torno de 9 pés. Why I smile is you don't use feet and we use only feet. Eu ri porque eu sei que vocês não usam pés. And he was very tall. Ele era muito alto. David was an average man like you and us. Davi era um homem comum como cada um de nós. And everyone in Israel's army is scared. E todos do exército de Israel estavam com medo. Because if you are 6 feet and you fight with a 9.5 feet tall person, Porque se você tem 6 pés, você lutar com uma pessoa que tem metade de um pé, you are no match. você não tem condições de enfrentá-lo. But David changes the narrative here. Mas Davi muda a narrativa aqui. David does not say we can fight because we are strong enough. Davi não diz que nós podemos enfrentá-lo com as nossas próprias forças. David says, how dare this man challenges the armies of God. Davi diz como esse homem pode ter a coragem de confrontar os exércitos de Israel, se atreve a confrontar os exércitos de Israel. It's a very important point. É um ponto muito importante. If you look for the challenges in your life, Se você olhar para os desafios na sua vida,
and take them on you, e considerar os seus desafios. it's very likely that you will be discouraged and lose. Provavelmente você vai ficar desanimado, desencorajado. But when you look at the challenges Mas quando você olha para os desafios and look at the God, e olha para Deus, then the challenges will be very small. então os desafios se tornam pequenos. Let's look at few of the points that are highlighted here. Vamos ver alguns pontos que estão destacados aqui. In this story, Nessa história, there are two views of David. há duas visões de Davi. There is a view of the world, how world looks at David, Como há uma visão de como o mundo olhava para Davi, and there is a view of God, how God looks at David. e uma visão de como Deus olhava para Davi. So from the point of view of the world, Do ponto de vista do mundo, David is just an average young man. Davi era um homem pequeno, He's a shepherd boy, era um cuidador de ovelhas. and so he's discouraged by his brothers, King Saul and everybody else. Então ele era desacreditado por Saul, pelos seus irmãos e pelas outras pessoas. In God's understanding, Mas no entendimento de Deus, from God's point of view, do ponto de vista de Deus, David is the king of Israel. Davi era o rei de Israel. He has already been appointed as king. Ele já havia sido ordenado como rei. So when David is going to fight Goliath, Então, quando Davi estava indo enfrentar a Golias, it's not a young man going to fight the soldier. não é um jovem indo lutar contra um soldado. It is the king of Israel standing to defend his armies. Era o rei de Israel defendendo os seus exércitos. Because that's how God looked at him. É assim que Deus estava vendo Davi. Who we are today. Quem somos nós hoje? Are we just ordinary people, Somos pessoas comuns or we are children of God? ou somos filhos de Deus? If you believe you are a child of God, Se você crê que você é um filho de Deus, if you know that you are the prince and princesses of God, se você sabe que você é um príncipe ou uma princesa de Deus, we are told that in Romans chapter 8 and 1 Peter chapter 2, nos é dito em Romanos 8 e 1 Pedro capítulo 2, then when you stand to challenges in your life, quando você enfrenta as lutas na sua vida, you will be represented in God. você está sendo representado em Deus. Devil attacks in the weakest times Nosso adversário nos ataca nos momentos mais fracos and attacks at the weakest moments. e nos ataca nos momentos de nossas fraquezas. There is one Philistine who is big, who is challenging. Havia um filisteu que estava ameaçando. Rest of the Philistines are same height. Os outros filisteus eram todos normais, da mesma altura. This is army versus army. O seu era um exército contra outro. The whole army of Israel could have attacked them. O exército de Israel poderia tê-los atacado. If the whole army attacks, one person cannot defend. Se todo o exército atacar, uma pessoa não poderia se defender. What was happening here? O que estava acontecendo aqui? One person is challenging and everybody else is obeying. Uma pessoa estava desafiando e todo mundo estava They are obedecendo. looking at humans rather than God. Eles estavam olhando para os homens ao invés de olhar para Deus. Challenges in our life are like that. Os desafios na nossa vida são assim. The challenger puts their conditions. Os desafios colocam as suas próprias condições. And because we don't look beyond those E conditions, porque nós não olhamos além dessas condições, we are so bound by what we see, nós somos limitados para o que nós, em relação ao que vemos. we fail to see toward God. Nós falhamos em enxergar o nosso Deus. Remember, Se lembre, we are in Christ God's children, nós em Cristo somos filhos de Deus. which means O que significa all the challenges to us todos os desafios que vêm até nós are challenges to God. são desafios a Deus. Israel was God's nation. Israel era a nação de Deus. Any challenge to Israel was a challenge to God.
Qualquer desafio a Israel era um desafio ao próprio Deus. That's what David said. É isso que Davi disse. How dare this man defies the armies of God? Como esse homem se atreve a desafiar os exércitos de Deus? God has chosen you. Deus te escolheu. He has plans in your life. Ele tem planos na sua vida. And these plans have challenges. E muitas das vezes nesses planos você vai enfrentar desafios. Because by passing through these challenges, you become God's children further. Porque passando por esses desafios você vai sendo aperfeiçoado como filho de And you Deus. bring glory to God's name. E você glorifica o nome de Deus. Let's look at three things that we learn from this passage. Vamos ver 3 coisas que aprendemos nessa passagem. All challenges ultimately toward God. Todos os desafios são ultimamente contra Deus. Goliath thought he was defying the armies of Israel. Golias achou que estava desafiando o exército de Israel. David thinks he's defying the armies of God. Davi sabia que ele estava desafiando o exército de Deus. In New Testament we are told, No Novo Testamento nos é dito, in book of Acts chapter 9, no capítulo 9 do livro de Atos, when Paul, another Saul, was persecuting the church, quando Paulo estava perseguindo Saulo estava perseguindo a igreja, God speaks to him, Jesus speaks to him, Jesus fala com ele and says, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saul was not persecuting Jesus. Saulo não estava perseguindo Jesus. Who was he persecuting? Quem ele estava perseguindo? His chosen people. O povo escolhido de Deus. But Jesus says, Mas Jesus diz, why are you persecuting me? por que você está me perseguindo? Many times when we have challenges, Muitas das vezes, quando temos desafios, we forget nós esquecemos that it is Jesus in us who is facing those challenges. que é Jesus em nós que enfrenta esses desafios. The Goliaths that you face in your life O Golias que você enfrenta na sua vida could be anything and anybody. pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. It could be the issues in your personal life. Pode ser os problemas na sua vida pessoal. Many times issues that you can't share with anybody. Alguns problemas que até mesmo você não pode compartilhar com os outros. There could be issues at your workplace. Pode ser problemas no seu lugar de trabalho. There could be issues in your church or anywhere else. Pode ser problemas na sua igreja ou em qualquer outro lugar. But there is one truth. Mas há uma verdade. All challenges, all issues are against God. Todos os problemas e desafios são contra Deus. Because in Christ you are God's child. Porque em Cristo você é um filho de Deus. And so God has prepared them for you. E Deus preparou esses desafios And para God você. wants you to pass through them. E Deus quer que você passe por eles. If all challenges are against God, Se todos os desafios são contra Deus, then God must have prepared you for that challenge. Deus então ele te prepara para esses desafios. When God planned the challenge for David, Quando Deus preparou aquele desafio para Davi, when God chose David to be king, quando Deus escolheu Davi para ser rei, he trained David as well. ele também treinou a Davi. How did God train David? Como que Deus treinou a Davi? He did not send him to an army camp. Ele não o enviou para um acampamento do exército. He sent him to be a shepherd boy. Ele enviou para ser um cuidador do rebanho. That can be strange. Isso pode ser estranho. And many times we might say, what is this kind of training? E muitas vezes nós podemos pensar, que tipo de treinamento é este? Remember, he is still a shepherd boy after being anointed king. Lembre-se que ele era um cuidador de rebanho, era um garoto que cuidava do rebanho, depois de ter sido ungido como rei. He is a king but not on the throne. Ele era um rei, mas não no trono. God has a way to train him. Deus tinha uma forma de treiná-lo. But why God put him there? Por que Deus o colocou ali? A bear will attack the sheep.
Um urso atacaria o rebanho, a lion will attack the sheep, o leão atacaria o rebanho, and the shepherd will save his sheep. e o pastor iria salvar aquele rebanho. He'll fight with the bear and the lion, Ele enfrentaria e lutaria contra o leão e o urso, and God will give him victory. e Deus daria a ele a vitória. This is the king in preparation Esse era o rei sendo preparado to fight for God's people. para lutar pelo povo de Deus. That's exactly what David is doing in this battle. É exatamente isso que Davi está fazendo nesta batalha. He is standing between the armies of Israel and armies of Philistine. Ele se coloca entre os exércitos de Israel e o exército dos filisteus. Remember at one detail here. Lembre-se de um detalhe aqui. A lion, full-grown lion, can be about 9 feet. Um leão grande pode ter 9 pés. A Goliath was exactly the same height. Golias tinha a mesma altura. And that's what David said to King Saul. E é isso que Davi disse ao rei Saul. God, help me to kill a lion, Deus me ajudou a vencer um leão. and God will help me to kill Goliath. E Deus me ajudará a matar Golias. And Saul could logically think about it. E Saul poderia pensar de uma forma lógica sobre isso. God prepares for the challenges. Deus nos prepara para os desafios. His ways are strange, we may not understand. Os seus caminhos são estranhos, talvez nós não compreendamos. You are being prepared for your challenges. Você está sendo preparado para enfrentar desafios. So whatever God is doing with you today O que quer que Deus esteja realizando na sua vida hoje is a preparation for tomorrow. é uma preparação para amanhã. And what God did yesterday E o que Deus fez ontem was preparation for today. foi uma preparação para o dia de hoje. Just look into your life and what God has done to you. Apenas olhe para a sua vida e lembre-se do que Deus está fazendo por você. Another thing here to know, Mais uma coisa a ser notada aqui. if David were to go with a sword to fight with him, Se Davi fosse como espada enfrentar Golias, David is very short compared to Goliath. Davi era bem pequeno comparado com Golias. If Goliath draws the sword Se Golias desembainhasse a sua espada, and David also draws the sword, e se Davi também desembainhasse a sua espada, who will reach him first? qual iria atingir o outro primeiro? A 9.5 feet tall person will reach before. Uma pessoa de 9 pés iria atingir primeiro. Goliath had a spear. Golias tinha uma lança, He was expert in it. ele era um expert em usar. He could have thrown the spears and killed David far away. Ele poderia ter lançado a sua lança e atingido Davi a uma longa distância. David will be no match for world's preparations. Davi não poderia estar preparado para isso. But for a shepherd boy, Mas para um cuidador de ovelhas, first thing, Goliath is not scared of him. em primeiro lugar, Golias não estava com medo dele. He's taking him for very light. Ele estava considerando ele algo fácil de enfrentar. Goliath cannot ever imagine a stone will kill him. Golias não podia imaginar que uma pedra iria matá-lo. So Goliath is not ready to fight. Então Golias não estava preparado para lutar. He is not defending himself. Ele não estava se defendendo. And for David, E para Davi, he is expert in sling. ele era um expert na funda. He can very precisely throw the stone. Ele poderia, com uma precisão muito alta, lançar a pedra. So imagine this way. Imagine dessa forma. A young lad goes out with the sling, Um rapazinho, jovem, iria com a sua funda. and a big trained soldier comes to fight. E um grande guerreiro, bem treinado, vinha para lutar. Very well protected with shield and armors and everything. Muito bem protegido, com escudeiros, com armaduras e tudo. Usually the only part of a soldier Normalmente, a única parte do soldado is the face that is not covered. Que não estava coberta era a sua face. And David exactly hit on the face. E Davi exatamente acertou a face de Golias. Probably on his forehead. Provavelmente na sua testa.
That is how God prepares. É assim que Deus nos prepara. David would have not won with a sword. Davi não poderia vencer com uma espada. God prepared him to use the sling. Deus o preparou para usar a funda. How is God preparing you for your challenges? Como Deus está preparando você para os seus desafios. You might look at the worldly things. Você pode olhar para as coisas do mundo. God looks at you and His plans in your life. Deus olha para você e para os planos que Ele tem na sua vida. We face challenges in our life, Nós enfrentamos desafios na nossa vida, but God has prepared you for those challenges. mas Deus tem te preparado para esses desafios. All victory Toda vitória that comes to us que vem para nós is for God's glory. é para a glória de Deus. Killing of Goliath was not for David's glory. Vencer Golias não foi para a glória de Davi. It was God's victory in the battle. Foi a vitória de Deus na batalha. And that's why David says to him, E é por isso que Davi disse para ele: I come to you in the name of the Lord of hosts. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. When the challenges are taken by God, Quando os desafios são contra Deus, when the preparations are done by God, quando Deus nos prepara, the all glory also goes to God. toda a glória então também vai para Deus. If you look into the history of Israel, Se você olhar para a história de Israel, you see Gideon with 300 people winning against the army of 120,000. você vê Gideão vencendo com um exército de 300 contra um exército de mais de 1.000. Why not a large army with Gideon? Por que não havia um exército grande com Gideão? Because the victory is from the Lord. Porque a vitória vem de Deus. Falling of the wall of Jericho, A queda do muro de Jericó, people just walked around it. as pessoas apenas andaram ao redor do muro. They didn't attack anything. Eles não atacaram com nada. They just shouted glory to God, Eles apenas glorificaram a Deus em voz alta. and wall came down. E a muralha caiu. Think for 7 days they went around the wall. Pensa que por 7 dias eles andaram em volta The da people muralha. might be thinking what foolish thing it is. As pessoas poderiam pensar que coisa mais estranha é isso. How will this wall come down just by walking around it? Como essa muralha caiu apenas ao andar em volta dela. But look at the other side of the scenario. Mas olhe para o outro lado do cenário. These are untrained people. Eles eram pessoas que não eram treinadas. The people of Israel were not trained to fight wars. As pessoas não eram treinadas para enfrentar muralhas. They were not expert in bringing down the walls of the Eles cities. não eram experts em derrubar as muralhas da cidade. They had walked for 40 years through the desert. Eles andaram por 40 anos pelo deserto. The best thing they knew how to walk around constantly. A única coisa que eles sabiam era de fato caminhar constantemente. God used exactly the same thing to bring victory to them. Deus usou exatamente o mesmo evento para trazer vitórias You para just eles. walk, the wall will fall. Vocês apenas andem e a muralha cairá. God has done something in your life, Deus tem feito algo na sua vida. and He has challenges for you. Ele tem desafios para você. He will bring the victory. Ele trará a vitória. God gave His Son, Deus nos deu o seu Filho, Jesus Christ, who died for us. Jesus Cristo, para morrer por nós. What else do we need? O que mais nós precisamos? If He can give His life for us, Se Ele pôde entregar a sua própria vida por nós, what else will He keep from us? do que mais Ele vai nos privar? This makes us His children, Isso nos faz seus filhos, His very precious children, os seus filhos mais preciosos, for whom He gave His life. pelos quais Ele entregou a sua vida. He takes all challenges to you and to me against Himself. Ele pega todos os desafios contra você e leva para Ele. He also set an example. Ele também nos deu um exemplo. When Jesus Himself was tried,
Quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi provado, he used the word of God to defend. ele usou a palavra de Deus para se defender. He took that challenge in God against God. Ele pegou aquele desafio e levou até Deus. As the word of God says, Como a palavra de Deus nos diz, the Lord saves not with sword and spears, o Senhor não salva com lanças e espadas, for the battle is of the Lord. porque a batalha pertence ao Senhor. So in your and my life, E o mesmo acontece em minha vida. how do you take the challenge? Como você enfrenta esses desafios? For you or for God? Você toma os desafios para você ou você apresenta eles diante de Deus? You look to the world for preparations or you look to God for preparations? Você olha para as preparações do mundo ou você olha para a forma como Deus está te preparando? You give glory to yourself or to God? Você glorifica a si mesmo ou você glorifica a Deus? Each of these steps will help us whether we'll go away or whether we'll go close to Jesus. E todos esses passos nos ajudam quando nós nos afastamos ou nos aproximamos de Jesus. What is it in your life today? Como é na sua vida hoje? However, there is one thing here. Mas há algo aqui. David won against a physical Goliath, Davi venceu contra um Golias físico, but he lost against one Goliath. mas ele perdeu para um outro tipo de Golias. When he grew old, Quando ele ficou mais velho, he had lust in his heart, ele tinha lust, desires ele for, tinha desejos no seu coração and he was not prepared for that. e ele não estava preparado para aquilo. He lost. Ele perdeu, He committed adultery. ele cometeu adultério, He killed another person. ele matou uma outra pessoa. Many times we are prepared and aware of the enemy outside, Muitas vezes nós estamos atentos aos inimigos do lado de fora, but the enemy inside, mas o inimigo interno, we are not very well prepared for. às vezes não estamos muito preparados para ele. And we are not careful about it. E nós não cuidamos dele. Most of the time we do not lose to the enemy outside, Muitas vezes nós não perdemos para o inimigo que está but do lado de fora. we lose to the enemy inside. Nós perdemos às vezes para o inimigo que está dentro de nós. In both the cases, Em ambos os casos, it is God against whom this challenge is. esses desafios são contra Deus. We are God's children. Nós somos filhos de Deus. Challenge inside or outside, Desafios por fora ou por dentro it is against God. são contra o próprio Deus. Preparation outside or inside, Preparações fora e dentro, by God. por Deus. And victory inside or outside E a vitória, tanto externa quanto interna, is for God. é por Deus. This day, this day, Hoje, whatever it may be in your life and my life, o que está acontecendo na sua vida? let this understanding who we are Deixe que esse entendimento de quem nós somos and His word that is given to us e a palavra que nos foi dada and fellowship in Him e que tenhamos comunhão com Ele and with the saints of the Lord e com os santos do Senhor. be our strength to win in Him. Que seja nossa força para vencer em Deus. May God bless you. Que Deus os abençoe.